A paz do Senhor Jesus a todos, aqui quem vos fala é o pastor Sidney. É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Eu quero compartilhar a palavra de Deus que está no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 1 até o versículo 16. A palavra do Senhor nos fala assim: E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, e de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra não estava removida. E era ele muito grande, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: Não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado e já ressuscitou. Não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos, a Pedro, que ele vai adiante de vós, para a Galiléia, e ali o vereis, como ele vos disse. E saindo, elas apressadamente fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque o temiam. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, a qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia, e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam no caminho para o campo. E indo estes anunciando uns aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, lançou-lhes o seu rosto, a sua incredulidade e dureza de coração, porque não haverem crido no que tinham visto, já o ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Meus irmãos, o tema dessa palavra é, Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele ressuscitou. Aqui a palavra está nos falando da ressurreição, da ressurreição e aparição. Quando Jesus ele aparece, ele ressuscita, quando ali Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, elas estavam ali junto ao sepulcro e a pedra já havia sido removida, aquela pedra pesada, mas a pedra já havia sido removida, porque Jesus já não estava, o anjo estava ali para dizer para elas que Jesus já havia sido ressuscitado, E a palavra de Deus nos fala que a Páscoa, nós já estamos próximos à Páscoa, se aproximando da Páscoa. E qual o verdadeiro significado da Páscoa? A Páscoa fala da morte e a ressurreição de Cristo, Fala da crucificação, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, A primeira Páscoa, ela aconteceu quando Israel era escravizada ali no Egito, estava ali escravizada ali no Egito, e Faraó não queria levar, depois das pragas todas que Moisés ali, que Deus mandou sobre o Egito, o Faraó não queria libertar o povo de Israel. E ali Deus deu orientação, Deus deu orientação que
que haveria, né, que viria sobre Israel, né, que é os primogênitos, que é a morte dos primogênitos, né? Que o anjo do Senhor iria passar, né? Que iria, a orientação era que o cordeiro, né? Que imolasse o cordeiro, né? Um cordeiro sem mancha, um cordeiro puro, e passasse do sangue daquele cordeiro na vega das portas, porque à meia-noite o anjo iria passar e ele iria, todos os filhos, porque ali ia identificar o sangue ali, significando ali o sangue, né? O sangue do cordeiro, significando o sinal, né? Do povo de Israel e do povo do Egito, né? Distinguindo o povo de Deus com o povo do Egito. E ali, né, quando o anjo passa a meia-noite ali, todos os primogênitos ali do Egito, eles morreram. Por quê? Porque Deus havia determinado essa palavra, punido o povo do Egito, punido Faraó, até o primogênito de Faraó morreu, né? Foi ferido ali e morreu. Por quê? Porque ele não queria libertar o povo de Israel. E a Bíblia nos fala que era para comer o cordeiro assado, com ervas amargas, né? Simbolizando ali que o cordeiro não era para comer, né? Era para levar ele ao fogo, né? Simbolizando o Espírito Santo, o fogo simbolizando o Espírito Santo que purifica, que santifica, né? Que santificou ali aquela carne, que purificou. É o Espírito Santo que purifica, né? A palavra. É o Espírito Santo que, né? Que traz a purificação de todas as coisas. Essa Páscoa mostrando a Páscoa de Israel. Mas aqui tem muitas coisas que simbolizam o sacrifício de Cristo, né? Por isso que a Páscoa fala da morte, né? Fala da crucificação, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. E nós vamos explicar isso aqui. Por quê? Porque o cordeiro, Jesus foi como cordeiro. Cordeiro puro, santo, sem pecado, né? E ele foi à cruz do Calvário. E ele derramou o seu sangue, né? O sangue do Senhor Jesus, quando é passado sobre as nossas vidas, ele identifica. Ele nos purifica, ele nos santifica. E Deus, ele hoje identifica o servo de Deus do ímpio dessa forma. Porque nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós temos a presença do sangue de Jesus na nossa vida, que nos liberta, que nos purifica, que nos santifica do pecado. E ali o povo de Israel, ele foi liberto, né? Foi liberto ali da escravidão do faraó, trazendo libertação, trazendo salvação ao povo de Israel. É da mesma forma, nós éramos escravizados lá no mundo, no pecado. O pecado escraviza o homem, né? Faraó tipificando o inimigo que quer escravizar o homem no mundo, no pecado. E através né? A palavra do Senhor nos fala que, da mesma forma que Israel foi liberto, Deus nos libertou. Deus enviou o seu Filho Jesus a esse mundo para morrer na cruz do Calvário, para nos libertar do pecado. Então, quando Jesus ele vai à cruz do Calvário, ele foi como ovelha muda matadouro, né? E ele deu a sua vida, né? Quando João Batista ele vê Jesus,
quando ele contempla Jesus, ele fala assim, e no dia seguinte, ó, aqui em João, no capítulo, João 1, no capítulo 1, versículo 29. A palavra do Senhor nos fala assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. E no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse-lhe, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus era o Cordeiro que tira o pecado. Por isso que lá, o anjo ia passar lá, ele viu o sangue na verga. Então ele falou, aqui é um, né, distinguindo aquele que serve a Deus e aquele que não serve, aquele que teme a Deus e aquele que não teme. Então o sangue de Deus, o sangue de Jesus é que identificava. Então o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Jesus ele derramou o seu sangue para nos purificar, né? O comer da carne ali, porque é o corpo, Jesus deu o seu corpo na cruz do Calvário, né? Ele veio para saciar a sede e a fome da alma do homem, né? Através do sacrifício de Jesus, abriu na cruz do Calvário a porta da salvação para as nossas vidas. Mesmo que aconteceu com Israel. Ele nos livrou da escravidão, do pecado, e nos abriu a porta da salvação. É a mesma coisa que aconteceu com Israel. Israel foi liberto da escravidão de Faraó. E agora eles eram um povo livre. Jesus nos fez livre. Ele nos libertou da condenação do pecado. E por isso que João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, é só Jesus que pode perdoar o pecado do homem. E aqui na ressurreição, já mostrando que ele passou pela morte, né? Ele passou pela crucificação, pela morte, né? A morte da cruz. Por isso que para as pessoas entenderem a salvação, tem que entender a mensagem da cruz, né? A Páscoa, o sentido da Páscoa não é chocolate, isso é tudo comercial, né? Isso é nada contra quem compra um ovo de chocolate, nada contra, mas isso não é o sentido da Páscoa. Para os cristãos, o verdadeiro sentido da Páscoa é isso, é a crucificação, a morte de Jesus e a ressurreição. E a mensagem que nós queremos passar para as pessoas é isso, Jesus está vivo. É o que aconteceu ali com Maria Madalena, né? E Maria, mãe de Tiago. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, né? As duas Marias que estavam ali. Então, elas foram ali no sepulcro e achou que ia encontrar o corpo ali, mas Jesus, né, o seu corpo, ele ressuscitou, o seu corpo, né, é como se diz, o corpo dele nem encontrou o corpo dele ali, porque ele se transformou em corpo glorioso. E a palavra de Deus nos fala que o anjo já estava ali, né, para confirmar todas as coisas, para que, né, aquele testemunho ficasse ali confirmado, que Jesus, e a palavra fala assim, porém, o anjo, né, disse-lhes, não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado e já ressuscitou, não está aqui, e eis aqui o lugar onde o puseram. Então, né, ele já foi crucificado, mas já ressuscitou. Então essa é a mensagem. Ele morreu pela minha vida, pela sua vida, mas ele ressuscitou o terceiro dia, está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós como gemidos inexprimíveis. É o nosso advogado. E a incredulidade, quando ele apareceu ali para os discípulos,
Muitos deles não creram. Isso acontece com muitos até hoje, meus irmãos. Tem pessoas que ele não entende que Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. E nós temos que crer. Por isso que a salvação, né? Por isso que Jesus, aqui a palavra fala assim, e disse-lhe, ele apareceu ali para eles, mas muitos ainda não creram. Porque a fé deles ainda estava abalada. E aqui Jesus disse, por isso que Jesus disse, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregar meu evangelho a toda criatura. Então a mensagem que a igreja tem que levar é essa. É a mensagem do arrependimento. É a mensagem da salvação. É a mensagem da libertação. E anunciar que Jesus ressuscitou. Que Jesus está vivo e habita no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo disse, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Então Jesus está vivo, por quê? Porque o Espírito Santo ele foi enviado. Ele disse, eu vou para o Pai, mas enviarei o meu Espírito. Vou preparar morada para vós, mas enviarei o meu Espírito Consolador. Então o Espírito Santo ele habita entre nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E ele diz, pregar o meu evangelho a toda criatura. Essa é a mensagem que nós temos que anunciar. Essa é a verdadeira Páscoa. É anunciar para as pessoas que Jesus, ele foi crucificado, morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E ele intercede pela minha vida e pela sua vida. E ele quer te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, nós temos que crer. Nós temos que crer na palavra de Deus. Nós temos que crer no Espírito Santo. Nós precisamos crer que ele está vivo, que ele ressuscitou. Né? E a palavra de Deus também nos fala aqui, né? A palavra de Deus nos fala aqui, quando Lázaro, né, ele morreu. E ali Jesus, né, disse, né? E ouvindo, pois, Marta, Jesus viu e saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa e disse-lhe, pois, Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E disse Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse Marta, e eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê isto? Crê tu isto? E disse-lhe ela, sim, Senhor, creio, que tu és Cristo, o Filho de Deus, e que há de vir ao mundo. Então, Jesus estava trabalhando ali o coração de Marta, né? Trabalhando o coração dela, para que ela venha crer. Porque Jesus, ele é o dono da vida, e ele ressuscitou Lázaro. E Jesus nos ressuscitou. Quando nós aceitamos Jesus, nós ressuscitamos para a vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele nos ressuscitou para a vida eterna. Essa é a palavra de Deus. Né? Quando nós entregamos a nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós ressuscitamos. Nós passamos a ter a vida, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Né? E a fé nasceu no nosso coração. Né? E ele disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, em Cristo Jesus,
nós não vivemos mais debaixo da condenação da morte, do pecado, do juízo do pecado. Porque a Bíblia nos fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, por isso que Jesus, Deus deu ele essa autoridade, porque ele venceu a morte. Ele mesmo disse, eu venci a morte, eu venci o mundo, e vós também vencereis, em meu nome. Por isso que o nome de Jesus é poderoso, é grandioso. E nós temos que celebrar a Páscoa, é muito importante para os cristãos, por quê? Porque nós celebramos a ressurreição de Cristo. E que você venha celebrar a vida em Cristo, a salvação em Cristo. Não celebrar da forma que o mundo entende, que é só coisa material, é chocolate, é comida, é bacalhau. Não é isso. Não é isso. A Páscoa, o verdadeiro significado da Páscoa é esse. É a salvação, é a libertação, é a transformação, é a vida em Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. E que você venha entender isso. Nada contra de você comer um bacalhau, de você, né, na Páscoa, comprar um ovo de chocolate, comer um chocolate, nada contra. Né? Eu também faço isso, nada contra. Mas nós temos que entender o verdadeiro sentido da Páscoa. Né? De que Jesus, ele ressuscitou e ele está vivo na nossa vida. Nós não servimos um Jesus morto, que está pregado numa cruz. Né? Que está pregado numa cruz, mas Jesus ressuscitou. E ele está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E a própria palavra falou aqui. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedis a Deus, Deus te concederá. Então, nós servimos um Jesus vivo, que intercede por nós. Que leva as nossas necessidades diante do Pai. Que nós temos acesso ao Pai através... Ele próprio disse que ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus nos dá acesso ao Pai. Né? Tudo aquilo que pedis a Deus, Deus te concederá. Mas nós pedimos em nome de Jesus. Por isso que tudo que nós pedimos, nós falamos em nome de Jesus. Por isso que nós temos que profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou passar uma Páscoa abençoada. Com a minha família, com os meus parentes. Em nome de Jesus, Deus, ele vai me libertar, me transformar, abençoar a minha saúde, a minha família, o meu lar, em nome de Jesus. E nós profetizamos sobre a sua vida nessa Páscoa. Em nome de Jesus, a bênção de Deus. A bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, nós profetizamos. Amém? Vamos orar encerrando essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus, que o Senhor venha dar um verdadeiro entendimento da Páscoa. Que nós, como Igreja de Cristo, nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, a vida em Cristo, a transformação, a libertação, a salvação em Jesus Cristo. E que o Senhor venha dar esse entendimento. E que o Senhor venha continuar abençoando os lares, as famílias. Que todos aqueles que se reunirem nessa Páscoa, que Jesus venha estar vivo no meio do lar de cada um, na vida de cada um, que venha estar presente na vida de cada um. E que o Senhor venha abençoar essa Páscoa. Nós oramos assim, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E nós profetizamos a tua bênção. E nós dizemos que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, e que a presença, que as consolações do Espírito Santo repouse sobre toda a igreja de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus, que Deus venha te abençoar através dessa palavra e que o Espírito Santo venha frutificar a bênção na sua vida, na sua família, na sua casa,
em nome de Jesus. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém.